Konbanwa, Kodaka-san desu. Espero que gostem do vídeo. Desde a infância, ele era conhecido por sua força. Ele era tão forte que derrotou todos os homens da sua vila na queda de braços, antes mesmo de fazer 15 anos. Mas um dia, por razões desconhecidas, ele retornou para a vila, machucado e sofrendo com perda de memória. Ei, veja, alguém desmaiou. Foi a sorte dele que permitiu encontrar o governador de bom coração e desse modo cresceu fazendo bicos para ele, Dai-Jung. Não se esforce demais e lembre-se de descansar. Eu acabei de começar a trabalhar, não se preocupe, ele diz pro cara. Todas as árvores da montanha vão desaparecer por sua causa. E apesar de Sun Dai-Jung ter perdido a sua memória, a nova vida dele como um governador era muito boa. Então eu acho que você terá que ver se eu ou as árvores vencerão, ele fala. E o cara começa a rir. Contudo, quando Dai-Jung completou 15 anos, o governador faleceu e até mesmo a sua única família se mudou. E o Dai-Jung fica cortando a lenha. Ele vai batendo o machado na madeira. Enquanto chora, ele diz que irá retribuir a sua gentileza vivendo bem e trabalhando duro, ano após ano, trabalhando duro sem um momento de pausa. Sun Dai-Jung estava já com 25 anos e se virou sozinho muito bem, exceto por uma coisa: ele ainda não tinha conseguido uma esposa. Que droga, não tem ninguém nessa vila que serve para ser minha esposa? Não tem absolutamente ninguém. E ele não tinha nenhuma falta de noção, sem saber da sua posição na sociedade e de seus padrões irracionais. Ok, se eu for para outra vila, eu tenho certeza que encontrarei uma esposa adequada. Vamos para onde quer que seja. Ele fala. Depois da decisão de sair em uma expedição atrás de uma futura noiva, ele se encontrou cara a cara com a mulher, machucada, parecendo ele quando tinha chegado na vila, e ele fica olhando para ela e vê que ela tá muito ferida. A cena corta para a vila e ela vai andando pela vila, vendo uma mulher adulta entrando na vila sozinha, com uma espada em suas mãos. As pessoas da vila a evitaram, com medo dela ser uma pessoa ruim. No entanto, por favor, me dê a honra de se tornar minha esposa, ele fala. E ela fica olhando para ele. O Sun Dai-Jung, que se apaixonou pela Baek Jin-jin à primeira vista e pediu ela em casamento. E isso aconteceu bem no dia que ela ficou viúva, e os dois ficam se encarando, e ela fala que não vai aceitar o pedido dele, e ele fica perguntando o porquê. A Baek Jin-jin estava decidida a passar o resto de sua vida sozinha, e ela deixou isso bem claro ao rejeitar ele na hora. Mas o Dai-Jung não era de desistir e continuar pedindo em casamento, e ele pede novamente para ela ser esposa dele, e ela diz que não, e mais uma vez ele pede, e ela recusa. Ele pede de novo, e ela manda ele calar a boca. Por favor, se você puder me dar a honra de ser seu marido, eu seria realmente grato. E ela manda ele embora. Não importava o quão forte a árvore fosse, ela cairia em menos de 3 golpes do Sun Dai-Jung, mas a Baek Jin-jin permaneceu imóvel mesmo depois de 10, 20, 30 vezes, e ele fica desesperado. No final, até mesmo as pessoas da vila tentaram convencer ela. Eu acho que já deu, apenas aceite o pedido dele. Se você pensar sobre isso, não tem ninguém como Sun Dai-Jung em nossa vila. Sim, exatamente, ele é sincero, gentil e forte. Antes da sua aparência começar a desgastar, aceite o pedido dele, a mulher fala. E ela fica pensando. Então o tempo se passa. Eu sou um lixo total. Não, eu sou o pior lixo. Eu só vou envelhecer e morrer cortando árvores, eu acho. Então ela chega de junto dele e fala 120 vezes. O quê? Baek Jin-jin? Como? O que você está fazendo aqui? Ele fala. Então ela fala que seria 120 vezes se ele pedisse ela em casamento agora mais uma vez. Não importa qual estúpida a pessoa seja, se a pessoa te pedir em casamento 120 vezes, você deve aceitá-la. Era o que eu tava pensando. E o cara fica surpreso, e ela pergunta o que ele fará agora, e ele começa a gritar, por favor, seja minha esposa, e ela finalmente aceita. Depois de 120 pedidos de casamento, Sun Dai-Jung finalmente conseguiu conquistá-la. Depois do casamento de Sun Dai-Jung, ele usou o dinheiro que tinha guardado esse tempo todo para inaugurar uma pousada, e um tempo se passou, e o primeiro futuro do amor deles nasceu. O Sun Woo-moon nasceu. A felicidade de Sun Dai-Jung e Baek Jin-jin não possuía limites, exceto por uma coisa. O corpo da Baek Jin-jin já era frágil, então acabou ficando ainda mais fraca depois do parto, e uma criança começa a chorar. Depois do parto do segundo filho, o Woo-kang, o corpo frágil dela mal aguentava ficar em pé para ir ao lado de fora tomar um ar. O Dai-Jung teve que gastar dinheiro que ele ganhou com a pousada em medicamentos para a esposa. Então ela começa a pedir desculpas. Desculpas pelo meu corpo ser tão fraco. Está tudo bem mesmo. O homem nem mesmo pode tomar conta das despesas médicas de sua esposa? Não se preocupe com nada, apenas fique com a sua saúde, entendeu? Ele fala. E ela agradece chorando, e ele se emociona também. Enquanto a Baek Jin-jin sofria com a sua doença, suas 2 crianças cresceram rápido.
O primeiro filho, Sung Woo Moon, era uma réplica exata da mãe, com a beleza e o belo corpo dela, e também era tão esperto quanto bela. Ei, garoto, desça daí, eu disse que é perigoso. Vamos, desça logo, o pai fala. Mas o seu único defeito é que ele era um garoto ardiloso e mal-humorado. Então ele fala que não é nem um pouco perigoso, que só é perigoso para pessoas gordas como ele. Mas o que gordo? O que você disse, seu pirralho? O Sung Woo Moon era o tipo de pessoa que não tinha medo de se expressar. Se ele não gostasse de algo, ele tinha que demonstrar isso aos outros imediatamente para se sentir aliviado. Ele tem a sua aparência, mas não a sua personalidade, o pai fala. Então ela fala que também era daquele jeito até ela ficar doente, que uma doença realmente muda a personalidade da pessoa. Assim, o Moon, que era tão forte e saudável, acabou se tornando fraco e pálido, como a sua mãe, e a personalidade dele foi sumindo junto com isso. E ele começa a tossir. O Moon, você está bem? O pai pergunta. E ele diz que está bem. Como aquela criança que costumava correr por aí se tornou tão fraca? Eu simplesmente não entendo. Já o segundo filho, o Wukang era o oposto do seu irmão. Ele não ganhou boas qualidades de nenhum dos pais. Ele era forte e robusto e podia facilmente vencer uma criança de 3 ou 4 anos mais velhas do que ele. Mas diferente do seu irmão, ele não era muito esperto. Quando o Moon completou 10 e o Kang 7, eles chamaram a atenção de um grupo de artistas marciais que veio para ficar na pousada. Então o cara fala que essa criança tem um corpo bem robusto, que se ela recebesse treinamento do nosso grupo de artistas marciais, ela poderia se tornar alguém grandioso. Boa, é isso aí, meu filho. Se você pudesse fazer parte de uma honrosa comunidade de Morin, ninguém poderia te tocar, meu grande Wukang. Então o grupo de Wansan pode ensinar os meus filhos? Não, mas eu acho que essa criança, apesar dos olhos dela brilharem, o seu corpo parece fraco. Ele certamente irá colapsar em 5 dias. E o Moon fica sem entender. Certamente o corpo dele ficou fraco, o pai diz. E ele pergunta pro pai se o pai quiser, ele pode levar o Wukang e ensiná-los as artes marciais. E os três ficam observando em silêncio. Então o tempo se passa. Pai, eu devo voltar logo. Eu estarei aqui em breve. E eles vão se despedindo do Wukang. O Wukang fica olhando para eles. E então ele se vira. Então o Moon e o Da-Yun ficam olhando para ele. Apesar do corpo do Moon ter ficado fraco, ele não podia fazer o que seu coração desejava. E ele não reclamou ou resmungou uma vez sequer. Não importava o qual mal ele se sentisse. Ele não deixava os seus pais saberem, por medo de preocupá-los. E além disso, ele sempre se perguntava sobre a saúde da sua mãe e se preocupava com ela. Apesar dele sempre fazer um esforço para não parecer fraco, dessa vez ele achou aquela dor insuportável. O Moon e o Wukang cresceram escutando histórias sobre grupos de artistas marciais e a comunidade de Morin. Para eles verem um grupo de artistas marciais pessoalmente era uma oportunidade rara. E o pai pergunta se ele está muito chateado, e ele finge estar sorrindo, e ele diz pro pai que não tá chorando, ele certamente está bem, e diz que vai dormir agora. Enquanto isso, o Wukang vai caminhando com o pessoal. Por quê? Porque eu sou tão fraco comparado com os outros? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu não fui selecionado pelos artistas marciais de Ulsan? Esse foi o dia em que a escolha do grupo de Ulsan mudou os destinos dos garotos. Então a Baek Jinjin fala que ainda está muito preocupada. Morin não é um paraíso, é um lugar frio e sombrio. E ele fala para ela esquecer isso, que o Moon queria ir muito, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Então ela fala que está preocupada com o Wukang, que foi embora com eles, mas também está preocupada com o Moon, que foi deixado aqui sozinho. Ela diz que só queria que eles crescessem como crianças normais, e ele fica em silêncio, deixando isso de lado. Então ele se levanta. Eu irei preparar algo para nós comermos. Descanse aqui, meu bem. E ele vai caminhando, e ele começa a pensar naquilo, e ele vê uma luz brilhando lá fora. O que é essa luz no meio da noite? E ele abre a porta para ver, e ele dá um grito de surpresa. O Moon escuta o grito dele. Pai, tá tudo bem? Pai, o que aconteceu? E ele abre a janela, e ele também fica surpreso com o que vê. O dia em que o destino das duas crianças foram mudados pela escolha do grupo Wansan. E ele vê um velho voando. Também foi o dia em que algo veio e mudou o destino do Moon. O velho começa a rir enquanto desce. O Moon fica olhando para ele. Mas quem é essa pessoa? E então ele aterrissa. E o pai fica sem palavras. Não pode ser. Será que ele é um Shinson? Que seria os taoístas com poderes milagrosos. Então ele vai correndo. E ele já chega lá onde os dois estão. Criança, eu estou faminto, eu preciso comer. Você poderia me servir uma tigela de macarrão simples? O velho pergunta. Sim, eu farei isso imediatamente. O Moon, leve ele para o melhor lugar do restaurante, o pai fala. Sim, pai, por favor, me siga, senhor. Um tempinho depois, o velho já está comendo, e ele agradece pela comida, e ele vai pegando o miojão. Parece que até mesmo os grandes sábios comem comida, ele pensa. Então o velho sábio pergunta quanto é que foi,
E o pai diz que não precisa pagar, que foi uma honra poder servir a comida para ele. E diz que não pode aceitar nenhum dinheiro dele e deseja a ele uma jornada segura. E o velho sábio diz que apesar de ser pobre, não pode simplesmente sair assim. E ele pede pro pai arranjar um papel e um pincel para ele. E o pai pensa se ele vai escrever alguma coisa para prover sorte para a família dele. Então ele sai correndo e diz que vai preparar imediatamente. A minha esposa, eu tenho que pedir para ele escrever algo desejando boa saúde para minha esposa e saúde para nós também. Enquanto isso, o Moon fica olhando para ele. O velho sábio pergunta se ele parece fascinante pro Moon e o Moon pede desculpas. Eu vejo que realmente quer aprender artes marciais, vendo que você chorou por causa disso. Peraí, mas como é que você sabe disso? E o velho sábio começa a rir. Então o pai traz os papéis e o pincel. Obrigado, eu desejo desenhar para vocês uma pintura de paisagem com as minhas humildes habilidades, por não terem cobrado nenhum dinheiro para mim. E o pai pergunta se ele vai desenhar ao invés de escrever. O velho sábio já joga o papel e puxa o pincel, e ele começa a fazer umas coisas no papel. E em alguns segundos ele já faz uma obra de arte ali cheia de montanhas, as garças voando. Eu não vi o pincel indo naquela direção. Esse também é o poder do sábio? Ele pensa. E o pai fica impressionado com aquilo. Então, em questão de minutos, o velho sábio conclui a pintura. A minha pintura é uma representação da minha gratidão por vocês. Eu espero que cuidem bem disso, com carinho. Eu devo partir agora. O Daryun começa a agradecer e ele de repente pensa em algo. Ei, espera, prezado sábio, por favor, me diga ao menos o seu nome. E o sábio sorri e diz o que ele fará aprendendo o nome dele. Me lembra apenas como o fio do mestre celestial. Então ele vai embora. O fio do mestre celestial? Mas o que é isso? E o Moon fica olhando para a pintura. Então ele começa a escutar. Iluminação religiosa e dever justo podem não provar benefícios ou prejuízos a alguém, mas também pode provar benefícios e prejuízos a todos. Mesmo que seja onisciente, não pode ser chamado de iluminado, e mesmo que seja iluminado, não pode ser chamado de onisciente. E mesmo que seja onisciente e iluminado, ele pode ainda não ser digno de ser chamado de santo. Peraí, mas essa é a voz do sábio. Então ele escuta novamente. Finalmente o trabalho desse velho monge nesse mundo chegou ao fim. As palavras que foram escutadas pelo Moon foram ditas pelo Lao Tzu, do movimento dos mestres celestiais de Tao Te Ching. Contudo, o Moon não podia entender o que o fio do mestre celestial era, ou saber o que o Tao Te Ching era. As palavras de Lao Tzu trouxeram a vida à pintura da paisagem na cabeça do Moon, e logo ele estava em transe pelo magnífico movimento da pintura. Havia dois tipos de artes marciais que alguém poderia atingir através da pintura: o espadachim, com ajuda angelical e divina, e a esgrima do céu e da terra, convidaram o Moon para um mundo sem limites. E o pai pergunta o que está acontecendo com ele, e ele diz que a pintura está se movendo. O que você está falando? A pintura está se movendo? Que baboseira! E ele fica sorrindo, olhando para a pintura. Então o tempo se passa, e depois daquele dia, o Sun Wukong, que passou o tempo dele em transe pela pintura, ele cresceu como um jovem forte de 20 anos de idade. Então o pai começa a gritar o nome dele, sua criança patética. Quantas vezes eu vou ter que te acertar para você voltar aos seus sentidos? Você está condenado. E ele fala pro pai parar com isso que tá doendo. Seu idiota, como você se atreve a gritar comigo? E o Moon ficou olhando para a pintura de novo. De novo e de novo. Você quer dar uma olhada na pintura, mesmo quando está apanhando? Mesmo que você não possa aprender nada como seu irmão, deveria ao menos ser melhor do que um inútil do vizinho. Volte aqui, para onde você está fugindo? O pessoal que está comendo na pousada dele começa a rir, falando que eles já começaram com isso de manhã cedo. E o pai diz que eles falam isso porque não conhece aquele menino idiota. Mesmo que a pintura tenha ajudado o corpo do Moon a ficar mais forte, a mente do Moon, ao contrário do corpo dele, simplesmente desapareceu e ele se tornou um completo idiota. E o Moon começa a correr pela vila. O pai é terrível, eu tenho que voltar e olhar para a pintura. E ele vai correndo na direção de um pessoal. E o cara bate nele. Ei, quem é esse idiota? Seu imbecil, a senhorita quase se machucou por sua causa, eles falam. E o Moon fica olhando para ela. O que você está encarando, hein, seu idiota? Vamos, levante e saia daqui. E os dois ficam se olhando. Sou um Moon, seu imbecil. Será que devemos usar você como exemplo? Então ela fala para deixarem ele, que não é certo atacar os mais fracos. E o Moon vai correndo na direção de um outro cara. E ele dá um chute no Moon. Ei, seu imbecil, como você se atreve a encostar em mim? Então ele diz, é bom te ver, Yon. E ela ignora ele e chama ele de babaca. Peraí, o que você acabou de dizer? E ela pergunta se ele escutou ela falar algo. E ele diz que deve ter se enganado, ele não escutou direito. Bom, de qualquer forma, um grande confronto será realizado em Pyong em 10 dias. O mundo inteiro estará ansioso por isso. O que você acha disso, Yon? E ela pergunta o que ele quer que ela diga. E ele diz que os grandes figurões e artistas marciais vão estar lá. Até mesmo os 6 heróis em ascensão.
Além deles, outros mestres, que têm permanecido nas sombras até agora, também estarão presentes. E pergunta pra ela se ela não deveria tirar a vantagem de tal oportunidade. E ela fala que ela faz o que ela quer, que é pra manter o nariz dele fora dos negócios dela. E ela começa a se retirar. E o homem fica olhando com a cara feia pra ela. Então ele vira o rosto e começa a olhar pro Prota. Aquele idiota realmente perdeu a cabeça, não é? Ele diz. Então já anoitece, os negócios tiveram uma grande perda. Nesse ritmo eu não vou conseguir cobrir os custos dos remédios. Se isso continuar, não iremos durar até o inverno. E ele começa a olhar pro Umum, aquele idiota do Umum. Quando eu tinha a idade dele, eu consegui guardar tanto dinheiro. Aquele imbecil é tão inútil, ele não me ajuda nem um pouco. Aquela droga de pintura, se não fosse por causa daquilo. No começo eu pensei que a pintura estava ajudando ele a ficar forte e saudável novamente. Mas então os dias iam se passando, e eu vi ele crescendo e olhando para aquela pintura. E de alguma forma o corpo dele se fortaleceu, mas a mente ficou fraca. Eu realmente devo ter sido amaldiçoado para não conseguir jogar fora aquela droga de pintura. Aquele maldito sábio, ele era apenas um velhote convincente. Eu não posso mais aguentar isso, eu vou queimar essa droga agora. E o Moon escuta o que ele tá falando. Essa droga de pintura de paisagem. Não, pai, não queime isso. Me solta, seu idiota, eu vou rasgar isso agora e queimar tudo. Ei, eu falei pra você me soltar. E o Moon continua segurando ele. Você não pode fazer isso, a pintura é minha, ele fala. Então o Moon começa a abraçar ele. Meu Deus, quando ele ficou tão forte. Ei, eu vou morrer se você continuar me apertando assim. Ei, me solte, vamos. Esse idiota maluco. E ele fala pro pai não tocar na pintura dele. Então aparece um velho e uma mulher. E ele pergunta se estão fechados hoje. E o pai diz que não, que eles estão abertos. O Moon, eu vou lidar com você mais tarde, hein? E a menina fica rindo. Um tempo depois, o pai pergunta o que pode fazer por eles. E a menina fala que o velho quer pratos de macarrão. E que ela gostaria de um prato de macarrão com frango e um prato de dumpling. Certo, então aguarde aqui que eu vou preparar comida pra vocês. Doá, você ainda não superou esse hábito besta? O que as pessoas pensarão se você ficar rindo desse jeito? Desculpe, mestre Tai-Shang, mas o que eu posso fazer se a situação é engraçada? Você não estava rindo nem um pouco também? E ele começa a rir e diz que não pode ganhar dela. Mas o que você acha que ele está olhando intensamente? E o velho começa a olhar pro Prota. Então ele vai chegando de junto da pintura. Apesar de eu não conseguir dizer quem pintou isso, eu estou realmente impressionado em como utilizou a técnica clássica. E os dois ficam olhando para a pintura. Mestre Tai, o que você está fazendo? A comida já foi servida, ela fala. Então ele diz que já está indo. E o pai chega perto do Umum. Ei, seu patife, vai e dê isso para a família Munga. E tenha certeza de agradecer a eles. Era para ele ser entregue ontem e já está atrasado. Então o Umum diz que não quer, que se ele sair o pai vai jogar a pintura dele fora. E o pai diz que não vai, que é para ele se apressar logo. E o Moon pergunta se ele tá falando sério e pede pro pai prometer. Ok, eu prometo, agora vá rápido. Certo, então eu volto logo. E ele sai avoado. E o velho começa a pensar na pintura enquanto come. Tem alguma coisa estranha sobre aquela pintura, mas o que será? Por que isso tá me incomodando tanto? E ela pergunta o que ele tá pensando profundamente, que nem mesmo tá respondendo ela enquanto ela chama ele. E então ele levanta e para bem na frente da pintura. Ele começa a respirar profundamente e fica encarando a pintura. Essa energia é surreal. Eu estava certo, não é uma pintura normal. É apenas uma imagem. Como pode ter tanta energia surreal e tão forte? E a imagem começa a se mexer. E então ela vai mudando de cor. E ele fica impressionado com aquilo. E então ele sente uma energia muito forte. Isso é um tesouro. Uma coisa exótica que poderia valer milhões. E ela pergunta o que ele está fazendo e por que ele está agindo assim. E ele começa a chamar o Dairyun e pergunta se pode vender essa pintura para ele. O que? Você quer que eu venda para você? Ele fala. E o velho diz que ele pagará o quanto quiser, só lhe falar o valor. Estamos passando por um momento difícil, e ele está me dizendo que não só podemos ganhar dinheiro, como também posso me livrar dessa pintura repugnante. E o Moon vai voltando para casa, eu não posso esperar para voltar logo e olhar para minha pintura. E o pai começa a pensar, o que você acha de 5 Nyang, que provavelmente é a moeda deles? Só 5 Nyang? O velho pensa. E ele começa a pensar se ele pediu demais. 5 Nyang? Perfeito, pega aqui imediatamente. E ele pensa que com o dinheiro ele pode comprar um medicamento e refeição para a esposa dele. Apesar de eu me sentir mal pelo Umum, será melhor para ele jogar isso fora. Um tempinho se passa e eles já estão se despedindo. E ela pergunta o que aconteceu com o velho. O velho diz que isso não vai dar certo. O velho diz que pagou muito pouco para ele, então oferece mais a espada. Mestre Tai, como você pode dar a espada divina branca perfurante? Ela fala. Então ele fala para ela parar com isso. Mas isso não faz nenhum sentido. Você vai dar a espada divina por aquela pintura gasta? Então o pai fala que não entende a importância dessa pintura, mas que aceita o presente dele. Essa espada deve ser realmente boa. Quanto eu posso ganhar vendendo ela? Então eles se despedem e o pai fala para eles terem uma boa jornada. E então o Moon chega em casa e já começa a gritar. Onde está minha pintura? Cadê minha pintura? E o pai fala, para onde foi? Será que alguém roubou? O Moon diz que o pai sabe. O que aconteceu? Você queimou ela?
não me diga que... E o pai diz pra ele não se atrever a acusar ele de ter queimado a pintura. E o Moon pergunta se ele vendeu ela. Ele suando diz que não vendeu. E o Moon vai indo em direção à espada. Me dê, ele fala. O pai pergunta o que ele quer. E o Moon diz que ele deve ter ganhado um bom dinheiro, que era também pra dar pra ele. Não, eu não vou te dar o dinheiro. Você não tem ideia do qual ruim estão as coisas. Está sendo realmente difícil se virar. Então o Moon diz que vai dizer pra mãe dele que o pai mentiu e vendeu a pintura dele. E ele começa a pensar na esposa dele dizendo: mentiras são imperdoáveis, a morte é a única solução para mentirosas. E o Moon disse que deve contar para a mãe dele. Esse imbecil, ele realmente é. Tome, aqui está. Esse miserável, ele quer me dedurar para a mãe dele. E o Moon pergunta quando aquelas pessoas saíram. E o pai disse que já saíram há um tempo. Não, a minha pintura! E ele sai voado e o pai fica olhando. Eu não acredito que ele possa ir tão longe. Ele realmente está perdido por inteiro. E o Moon vai saindo avoado. Ele comprou a minha pintura por essa coisa insignificante. Espere e veja. Se ele for aquele tipo de sábio de Murim, então certamente deve estar indo para a cidade de Pyong. Me espere, eu vou alcançar vocês. A cena corta pro velho e a menina na floresta. Por que você ainda está tão apressado? Você realmente está feliz por ter essa pintura? Ah, então eu estava andando muito rápido? Eu estava pensando sobre estudar essa pintura. Eu acho que a minha animação não tem limites, o velho fala. E ela disse que aquele garoto idiota parecia gostar bastante dessa pintura, que quando ele voltar e descobrir que o pai vendeu a pintura dele, ele vai ficar puto. Ah é, eu esqueci completamente daquela criança. De certa forma, o verdadeiro dono dessa pintura era a criança. Então eles começam a escutar um grito atrás deles. Mas quem será? Me devolvam isso é meu! Ele grita. E a mulher começa a gritar de dor. Mas esse canalha, o velho fala: pare agora mesmo! E joga um vento no Prota. E ele começa a ser empurrado para trás. Peraí, você não é o filho do dono da pousada? E ela fica olhando para ele. O Moon diz que essa pintura é dele. Pela aparência dele, eu não queria imaginar que ele recebeu um treinamento de artes marciais. Mas o fato dele ter corrido todo esse caminho de vez, e ainda aquele grito que ele deu, apesar de não me afetar, foi bastante poderoso o suficiente para doar, parecer consideravelmente preocupada. Então o Moon diz que vai devolver tudo, que é para apenas devolver a pintura dele. Aquela pintura é mais importante para mim do que qualquer coisa nessa vida. Então o velho pensa que a criança sabe o verdadeiro valor da pintura. E o Moon grita para eles devolverem a pintura. E ela fala pro Prota não se atrever a falar tão arrogantemente. O velho Tai diz que já comprou a pintura do pai dele e que direito ele tem de pedir de volta. E o Moon fica sem o que dizer, vendo que ele tem a espada e o dinheiro que eu dei ao pai dele. É inquestionável que a pintura pertence à criança. E como eu ainda não paguei uma quantidade razoável pelo verdadeiro dono, seria justo devolvê-la, ele pensa. A minha pintura, droga essa pintura. Mas agora estou curioso em saber mais sobre esse garoto. Parece que ele soltou aquele rugido antes sem perceber, foi um poderoso rugido. Aparentemente tem um segredo escondido na criança e a pintura. Um plano bem diferente está se formando na minha mente. Droga, eu perdi a minha pintura. Mas se eu pensar um pouco sobre isso, o sábio desenhou a pintura para o meu pai, pelos serviços dele. Então tecnicamente a pintura não é minha. Eu só estive reivindicando teimosamente com a minha pintura esse tempo todo. Então o velho fala que de acordo com o pai dele, a família parece estar passando por um momento difícil e pergunta se o Prota sabia disso. E o Prota começa a raciocinar sobre as coisas. Sim, é verdade, a minha mãe precisa dos medicamentos e eu nem pensei sobre isso. Eu sou realmente estúpido. Ele vai fechando os punhos. Meu pai deve ter pensado nas contas da mamãe. Como idiota, eu esqueci de tudo isso e só fiquei olhando para aquela pintura. Então o Moon começa a pedir desculpas e pede para eles ficarem com a pintura. Para alguém que causou tanto tumulto e desistiu facilmente só por mencionar a família dele, o coração dele realmente está no lugar certo. E o Moon começa a ficar cabisbaixo e o velho Tai dá um sorriso. Vamos fazer assim então. Se você puder encostar um dedo em mim, apenas uma vez, eu não só vou devolver a pintura, mas também eu darei dinheiro a você. O que você acha? E ela pergunta o que o velho Tai tá falando, por que ele iria fazer isso? O que? Você está falando sério? Sim, eu possuo uma fortuna. O dinheiro para a sua família não significa nada para mim. Então o que você acha disso? Você aceita? Sim, é claro que sim, eu aceito. O Moon estava confiante de que poderia ganhar o dinheiro do remédio para sua mãe e a pintura de volta. O espadachim número 1 de Kunlun, o Ji Wonmyeon, mesmo que o Ji Wonmyeon não fosse um dos maiores guerreiros do mundo, dizia-se que ele era tão bom quanto eles, e também era conhecido por ser um grande mestre. A pessoa que atualmente observava os campos era de fato o maior mestre de Kunlun, o próprio Ji Wonmyeon. E o Moon pergunta se ele vai voltar atrás com as palavras dele e se ele promete cumprir o que ele diz. Voltar atrás com as minhas palavras? Você acha que eu sou bobo? Eu que te desafiei, então por que eu voltaria atrás? Então só de encostar nele eu poderei pegar a pintura e o dinheiro pro remédio da minha mãe. E ele vai tentar pegar a pintura da mão dele, e ele começa a se mover tentando pegar o velho,
Mas o que é isso? Seus movimentos corporais são de quem nunca aprendeu artes marciais, o velho pensa. E o velho vai indo com a mão pra cima dele e dá um tapa na cabeça do Umon, e ele rapidamente já se levanta de novo, e ele insistentemente fica tentando tocar no velho, e o velho só dá outra lapada nele. Como? Você nem mesmo encostou em mim. Como é que eu fui atingido? Dessa vez com certeza eu vou conseguir pegar ele. E o velho começa a olhar pra ele, então ele já recebe outra pancada, e depois toma mais outra, e toma mais outra pancada ainda. Então o velho pensa, aquele rugido de antes foi apenas um acidente? Isso não vai dar certo, você deve apenas desistir. Não, eu não posso desistir, eu não posso. Eles podem ser sutis, mas facilmente eu consegui vê-los. Os movimentos da mão desse vovô, seus movimentos são semelhantes aos da pintura. Se for semelhante aos movimentos das folhas, então eu já vi isso milhões de vezes. Não há nada que eu não possa fazer. De novo ele tá vindo com esses movimentos imprudentes. Então o Prota muda o movimento dele e o velho percebe algo. E ele já joga uma técnica no Umon e ele sai voando e bate na árvore. E a menina pergunta se ele não tá exagerando, mesmo estando com raiva por ele ter machucado os meus ouvidos. Eu acho que está sendo muito duro com alguém que nem sabe artes marciais, ela fala pro velho. Eu acabei de usar a técnica do poder servo do dragão dourado nele, e ele percebeu os meus movimentos em tão pouco tempo. Aqueles movimentos dele, o calor daquele movimento, eu sem querer usei mais força do que queria. Então o Umon levanta de novo, os meus braços foram muito curtos. Se naquele momento eu tivesse a espada em minhas mãos, eu seria capaz de tocá-lo. Seu movimento é maior do que a das folhas da pintura. Se eu usar um pedaço de pau, então talvez eu consiga. Então ele pega um pedaço de pau, eu seria capaz de tocá-lo dessa vez. E o velho se surpreende, mas o que é aquilo? A minha técnica bloqueou seus pontos de acupuntura, mas ele já conseguiu desbloquear? Então ele escondeu a sua resistência e energia sem que eu saiba? E o Umon vai correndo na direção dele. Não pode ser, esse cara é um demônio. E o Umon vai com um porrete pra bater nele. Esse ataque vai me ferir. Então ele começa a carregar uma técnica e o Umon consegue acertar o braço do velho, mas o velho usa uma técnica nele e ele sai voando. E ela pergunta se o avô tá bem, mas o que aconteceu? Isso foi puro reflexo. Eu acabei usando a técnica do poder mais formidável de Amitabha. Aquele cara, como é que ele fez isso? E o Prota tá caído no chão todo machucado. Droga, isso dói, e ele começa a gritar. E o velho fala que o corpo do Prota entrou em um estado de coma induzido por artes marciais. E o Prota começa a se contorcer de dor. Agora eu finalmente entendi. Sem perceber, essa criança aprendeu artes marciais através da pintura. No entanto, seu corpo permanece sem treinamento e, portanto, não pode suportar o meu ataque. O que eu fiz? O que eu fiz com a criança? E o Prota começa a pedir socorro. Ele está morrendo. Ele parece ser incapaz de superar o ataque e está se deteriorizando. Vamos, garoto, sente nessa posição de lótus imediatamente. Ele começa a usar umas técnicas nas costas do Prota. Doar, me espere por pelo menos 1 hora. Enquanto isso, você tem que ficar de guarda. Ninguém pode tocar em mim e nessa criança. E ela diz que entendeu que vai fazer isso. E ele começa a usar um poder no Umon. Pobre criança, se você quiser viver, preste bem atenção no que eu te digo. Você não pode abrir sua boca a qualquer custo, não importa quanto doa. Sua vida está em jogo aqui. E o Umon começa a forçar a boca dele. E ele vai ficando concentrado usando uma técnica. Essa não, o seu corpo foi severamente danificado. Se eu colocar toda a minha energia nisso, eu acho que eu posso salvá-lo. Mas ele nunca será capaz de convocar a energia e a força necessária para as artes marciais. Minha curiosidade me fez causar tantos danos. Eu sinto muito por isso. Não importa o que aconteça, eu vou conseguir te salvar. E o Moon começa a pensar no pai e na mãe dele. E de repente ela começa a escutar um barulho vindo dos matos. Estamos no caminho para a cidade de Pyong. E pessoas hostis em relação ao vovô definitivamente passarão por aqui. E se encontrarmos alguém assim em um momento como este, vovô, eu ficarei impotente na frente desses caras, volte logo. E então aparecem os caras e eles dizem, que sorte foi essa? Parece que agora nós conseguimos uma coisa boa. Foi uma boa estratégia ter seguido vocês. E ela pergunta quem é que está aí. Finalmente chegamos ao momento de acerto de contas com esse velho. Nós vamos nos vingar dele. Os 4 perversos, estridentes e corruptos. Eles estavam nos seguindo por todo esse tempo. Eu não vou conseguir segurar eles sozinha. Enquanto isso, o velho tá cuidando do Prota. Vovô, o que eu posso fazer? E ela fala como aqueles caras ousam aparecer na frente do mestre Tai. Parece que vocês não têm medo de morrer, não é? E os caras perguntam se ela acha que eles são idiotas. No estado em que ele está agora, até uma criança poderia matá-lo com facilidade. E ela pensa que esses canalhas sabem o estado do avô dela agora. O que ela deve fazer? Em breve, a notícia da morte do velho Wu Myung será espalhada por todo lado. Mas você não vai se safar. Nós também queremos brincar um pouco com você. Assim mesmo após a morte do velho, o espadachim número 1 de Kunlun choraria lágrimas de sangue devido à humilhação. E ela fala para eles não se atreverem a chegar perto dela. Você fica tão fofa quando está com raiva. Vamos acabar com eles. E ela começa a gritar.
Então de repente aparece uma pessoa misteriosa e bloqueia o ataque do cara, e ela fica olhando para aquela pessoa. Quem diabos é esse cara? Quem ele pensa que somos? Como ele ousa se intrometer nos nossos negócios assim? Então o cara fala, como se não fosse ruim o suficiente estarem atacando alguém que está em estado crítico, mas agora você também quer atacar essa jovem? Vocês realmente são os piores dos vermes. Então os bandidos perguntam se ele quer morrer e que vai acabar com ele primeiro então. Então ele começa a fazer umas técnicas com a lança e dá uma estocada nos caras, e de repente todas as armas dos caras quebram. Mas que merda é essa? Nossas espadas? Como ele fez isso? Seus canalhas patéticos. Eu acho que vocês não possuem nem a capacidade de julgar seu oponente corretamente. E ela pensa se ele é um artista marcial. Enquanto isso, o velho continua cuidando do Prota. Mas o que é isso? Uma força estranha se formou dentro do corpo desse menino e está sugando a minha energia. Mas que diabos é isso? E o Moon fica concentrado. Mas o que está acontecendo? Isso é o interior do meu corpo? O meu corpo está se desintegrando. Então essa é a energia que o velho está me dando. Então algo vai passando por trás dele. Mas isso são aquelas pinturas. São as marcas da pintura. Agora eu entendi. As linhas da paisagem da pintura estão tentando me guiar. Se eu usar a pintura e a energia desse velho, eu posso consertar o meu corpo. E naquele instante, sem se dar conta, o Moon usou os ensinos da paisagem da pintura e restaurou seu corpo. Embora aquilo tenha durado apenas um momento, parecia que uma eternidade tinha se passado. E naquele momento, conforme o corpo do Moon se movia, guiado pelo instinto, ele permaneceu inconsciente da transformação que o seu corpo logo sofreria por causa disso. Essa metamorfose artificial foi o resultado da própria força e vontade do Moon. E o velho começa a cuspir sangue, e ele larga o Prota e se apoia no chão. Minha nossa, o que foi isso? Quem é essa criança? Peraí, mas que cheiro de sangue é esse? Duá, onde é que você está? E ela fala que ela tá bem, e diz que esses são os 4 perversos, estridentes e corruptos. Esses canalhas estavam seguindo o velho, e o velho pensa como aquilo aconteceu, que a Duá não conseguiria lidar com ele sozinho, e ela diz que foi realmente péssimo, que ela quase morreu. Então o velho pergunta se alguém ajudou ela, foi algum dos maiores guerreiros do mundo, ou um dos 6 heróis da Ascensão. Eu não sei, foi um homem com a lança que apareceu de repente para me ajudar, e depois foi embora repentinamente. Eu perguntei qual era o seu nome, e ele apenas parou por um momento para me dizer, e ele disse que o seu nome era Gyeon-hung. Aquele Gyeon-hung, o velho pensa, parece que eu estou em dívida com ele agora. Parece que somos muito sortudos. Será que não devemos essa boa sorte a essa criança? Eu mal consegui salvá-lo e também gastei quase 1/3 da minha energia. Mas entre o vai e vem da maré, eu aprendi algo importante. E ela pergunta por que ele não acorda, será que ele morreu? E o velho sorri e diz que ele acordará em breve. Então o Moon começa a se mexer, ele respira profundamente. Parece que eu estou vivo. Eu acho que agora eu entendo. Durante todo esse tempo eu estive apenas me perguntando se o que eu estava aprendendo ao ficar em transe pela pintura, na verdade era artes marciais. Parece que eu estava certo. O que eu liberei agora há pouco foi a minha energia e a minha força interior. E a pessoa que me ajudou a fazer isso foi aquele velho. Ela disse que ele parece bem, e além disso ele parece bem diferente. E o Moon agradece por ter salvado a vida dele. E o velho pede desculpas, não sabia que aquilo ali poderia acontecer. O velho disse que já tinha decidido devolver a pintura e o dinheiro, mas para satisfazer a curiosidade ele decidiu testá-lo, e que realmente sente muito. O Moon disse para ele não se desculpar, que só sente gratidão por ele. Doar, quanto dinheiro que resta? O quê? O que você quer dizer com quanto dinheiro nos resta? Ela fala. Quando nós voltarmos, vou examinar as contas com cuidado, o velho diz. Não precisa devolver nenhum dinheiro para mim. Aqui, leve isso junto com você e vá. E o Moon diz, eu não posso fazer isso, eu não posso aceitar, você já salvou a minha vida e até o meu corpo ficou mais saudável, isso já é demais, isso já é o suficiente. Como um guerreiro de Jeong que abandonou os desejos mundanos, eu não agi adequadamente, mesmo isso é inferior à compensação que eu realmente devo a você. Essas coisas são mais necessárias a você do que a mim, que abandonei essa vinda material. Não a rejeite, simplesmente leve, o velho fala. Isso não parece certo, mas eu acho que eu devo simplesmente aceitar para ajudar minha mãe. Muito obrigado. Eu terei certeza de usá-lo com sabedoria e comprarei remédios para minha mãe. Sim, isso é ótimo. Foi uma transformação completa. Ele se tornou uma pessoa inteiramente nova. Talvez você possa acabar superando as minhas expectativas. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, se inscreve e ativa o sininho para receber mais vídeos. Soreja, matane!